Chegando pela sua Rádio Novo Tempo, mais uma edição do Fique por Dentro, nesta tarde de quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. O Fique por Dentro está no ar e hoje nós temos a alegria de conversar com uma voz experiente dedicada ao estudo e aplicação da Palavra de Deus em nossos dias, o escritor, conferencista, pastor Eliseu Vicente. Ele tem se dedicado a trazer interpretações inspiradoras de passagens bíblicas, muitas vezes aquelas que passam despercebidas, e extrair dessas passagens lições valiosas para a vida cristã. O seu mais recente livro, O Grito de uma Mulher Sábia, mergulha na história de uma heroína, digamos assim, anônima, do Antigo Testamento, para discutir princípios de sabedoria atemporais. E é justamente sobre essa sabedoria divina, tão necessária, que a gente hoje vai conversar com o pastor Eliseu Vicente. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Pastor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço aí concedido por vocês. No seu livro, O Grito de uma Mulher Sábia, o pastor define a sabedoria de uma forma muito profunda, como algo que discerne as consequências e consegue interpretar o todo sem se perder nas particularidades. E faz isso a partir do grito dessa mulher. Eu gostaria que o pastor primeiro contextualizasse o nosso ouvinte de que passagem bíblica, de que história estamos falando. Então, essa é a história do segundo livro de Samuel, capítulo 20, do versículo de número 1 até o versículo de número 22, onde Davi, ele vai sofrer uma segunda rebelião, esta segunda rebelião muito pior do que a primeira, causada por seu filho Absalão, onde Seba se levanta através do toque da trombeta, ele consegue levar consigo os homens de Israel, dizendo que nem Davi e nem os filhos de Jessé têm herança. Mas o texto bíblico diz que o povo de Judá voltou-se ao rei Davi. Neste tempo, Davi chama o general Joabe, comandante do exército também, e diz, olha, Seba está me causando um mal, pior do que o mal que o meu filho Absalão tem me causado. Vai atrás de Seba e mata Seba. Seba, ele foge e vai residir, habitar na terra de Abel-Meolá. Nesta cidade, havia muitas mulheres sábias nesta cidade. Ele colide com o muro, ao ponto de quase o muro cair. Aí o texto bíblico diz, então uma das mulheres sábias gritou de dentro da cidade. A pergunta que se faz necessária fazer é, que tipo de grito é este capaz de desarmar um exército em fúria? Que tipo de grito é este de neutralizar as forças de um exército em fúria? Esse não é o grito de uma mulher que não sabe a geografia em que vive. Esse não é um grito de uma mulher que está com medo de uma barata. Pelo contrário, é o grito de uma mulher sábia, que tem o poder da sabedoria vinda de Deus para a sua vida. Esse é o contexto do texto a ser abordado no livro. Agora, pastor, como que essa sabedoria, né, é revelada nesse grito, nessa atitude, e por que isso te chamou tanta atenção para trazer, inclusive, 7 princípios ao longo desse livro, extraídos dessa história desta mulher, né? Inclusive trazendo como princípio, por exemplo, um dos 7, o princípio dos limites, né? Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, acerca dos limites, que é um dos princípios, né? Saber o primeiro, né? O principal deles. Ela sabia que dentro da geografia dela, ela seria invencível. E por quê? Pelo poder da argumentação. Fora da geografia dela, ela se tornaria uma presa fácil. Seria vencida. Quando nós levamos isso para o mundo espiritual, nós vemos que outra mulher também já venceu dessa forma. Quando ela teve uma crise que veio de fora para dentro,
A solução partiu de dentro para fora. Estou me referindo ao segundo livro de Reis, capítulo 4, quando o marido da mulher morreu, deixou uma dívida, os credores vieram junto à porta dela. Ela procura o profeta Eliseu lhe faz uma pergunta, e é interessante, quando eu pergunto porque quero aprender. Quando Deus pergunta, ele pergunta porque quer nos ensinar. Eliseu pergunta para ela, declara para mim o que você tem dentro da sua casa. Aí ela diz, tua serva não tem nada. Em outras palavras, não tem como acontecer nada, mas é uma vírgula no texto. E prossegue o texto dizendo, senão uma botija com azeite. Não disse muito, não disse pouco. Aí Eliseu dá para ela o direcionamento, que é muito importante na crise. Entra no seu quarto, fecha o seu quarto sobre ti e os seus filhos e derrama azeite sobre os vasos que você já tomou emprestado. Então, a questão ali é muito simples. A crise vem de fora para dentro, mas a solução parte de dentro para fora. Esse é um dos princípios que Jesus também menciona no Evangelho, né? Acerca de entrar no quarto, acerca de orar, que Deus nos vê em secreto, nos ouve em secreto e, em secreto, também nos recompensa. Então, assim, todos nós temos uma geografia e é nesta geografia, que pode ser o quarto, que pode ser a sala, que muitas vezes a mulher usa na cozinha, no trabalho, em diversos lugares. Pode ser o lugar onde deve ser desenvolvido a sabedoria, a fim de que possa vencer essas crises que muitas vezes vêm de fora para dentro. É muito interessante quando você fala sobre as crises vindo de fora para dentro, né? Porque, de fato, a gente não tem controle com o que vem de fora sobre nós. Sem dúvida. Mas me parece que a chave está justamente aí, em como a gente reage a essa crise que se abate sobre nós. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que Salomão, quando ele vai escrever o livro de Provérbios, ele coloca como principal coisa a sabedoria. Provérbios 4:7. Ele vai dizer, a sabedoria é a principal coisa. Ele não coloca a oração, ele não coloca a consagração, ele não coloca o jejum, embora tudo isso é de suma importância, mas ele coloca como um pilar fundamental para a solução de problemas e para a realização de conquistas, a sabedoria. A principal, a que vem de Deus, a que vem do céu. Amém. Um outro ponto central é a capacidade de argumentar. E a gente vive um mundo tão polarizado, a gente vive num momento que parece que o diálogo está cada vez mais difícil. Pastor, como que a sabedoria divina nos equipa para argumentar de maneira construtiva, para a gente buscar o entendimento, para a gente buscar a paz, assim como fez essa mulher sábia? Assim, quando eu argumento sobre esse ponto, esse tópico do livro, eu uso um exemplo aqui de casa, um exemplo da minha esposa. Como ela é sábia e no poder da persuasão, da argumentação, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Uns tempos atrás, eu queria ir para o sítio. E ela queria, não, melhor ao contrário, eu queria ir para a praia, né? E ela queria ir para o sítio. Nós vamos para a praia e acabou, e vamos para a praia, eu quero ir para a praia, eu quero ir para a praia, e ela quieta. Não falou nada, estava arrumando as malas, tal. Aí daqui a pouco ela me chamou. Amor, vem cá um instante. Você já pensou, amor, no trânsito que a gente vai pegar para descer para a Baixada? Depois para subir. A gente vai ficar, amor, muito mais estressados, muito mais cansados. Você não acha melhor ir para o sítio? É verdade. Eu quero ir para o sítio, acabou, está decidido, nós vamos para o sítio. A moral da história é a mulher em si, ela tem esse poder de persuasão. Quando ela faz essa questão da persuasão com Joabe, ela não argumenta sobre algo desconhecido para ela, mas ela argumenta sobre algo desconhecido para Joabe.
porque ela dá o grito e pede para que Joabe venha ouvir. Quando Joabe vem para ouvir, ela elenca duas coisas acerca da cidade. Ela diz para Joabe: como você vai destruir aquela que é a conselheira de Israel? Em outras palavras, ela está dizendo: todo o conselho que Israel precisa, ele busca aqui. E todos os conselhos que aqui são dados e aplicados por você, o sucesso é 100% lá do outro lado, do lado de vocês. Agora, como vocês vão destruir também a mãe de Israel, a geradora de filhos para Israel? Quantas guerras, quantas lutas, quantas batalhas vocês venceram com os nossos filhos? Joabe coloca a mão na cabeça e diz: longe de mim tal coisa. Longe de mim, eu desconhecia. Só que aí que está o problema. Vocês permitiram uma porta ser aberta. Ele entrou. O problema precisa ser resolvido. Então, a questão ali, dessa argumentação dela, foi muito forte. Porque Joabe passou a ver o contexto que ele desconhecia da situação. Joabe também traz um princípio para ela. Qual o princípio? O diabo, ele entra pela porta que nós esquecemos de fechar. E Deus entra pela porta que nós decidimos abrir. Então, Deus entra pela porta que nós decidimos abrir. E o diabo entra pela porta que nós esquecemos de entrar. Essa argumentação dela desmontou o exército, desmontou Joabe. Muito bem. A gente já está caminhando aqui para o final do bate-papo. Eu acho que é importante a gente deixar para os nossos ouvintes, quem sabe, alguma orientação final. E eu aproveito para te perguntar, pastor, para os nossos ouvintes que desejam cultivar essa sabedoria divina no seu dia a dia, enfrentando esses gritos, né, de um mundo que muitas vezes valoriza justamente o oposto. Qual seria, quem sabe, um primeiro passo prático, uma atitude fundamental que poderiam começar a implementar hoje mesmo para buscar essa sabedoria que vem do alto? E, quem sabe, uma mensagem especial para as mulheres que estão nos ouvindo. Afinal, o seu livro busca reforçar justamente a importância da presença feminina e da ousadia feminina. Sim. O conselho que eu daria hoje para as mulheres que vêm enfrentando dificuldades é procurar estar perto de pessoas de Deus. Vai encurtar o caminho. Porque eu tenho um exemplo desse é o pastor Aécio Ribeiro, o grande amigo que me ajudou muito na questão desse livro. Ele tem contribuído e contribuiu muito para o meu ministério. Então, a princípio, esteja perto de pessoas que sejam árvores frondosas, que seja sombra neste momento de dificuldade. Busque sabedoria com quem tem sabedoria, com quem tem algo de Deus para oferecer. Então, no meio dessas muitas vozes, precisa se discernir, que a própria palavra de Deus diz isso, não é? Sobre há muitas vozes no mundo, porém, tem que ter discernimento de que tipo de voz que nós precisamos receber. Então, procure estar perto de pessoas sábias, de pessoas que já passaram por situações, foram vencidas por elas, mas superaram elas e têm um testemunho glorioso para contar, de vitória, de superação, onde certo dia fracassaram. Amém. Pastor, o Grito de uma Mulher Sábia, esse belo trabalho que o pastor desenvolveu, está disponível nas livrarias, onde pode ser adquirido, como as pessoas podem, inclusive, encontrá-lo, quem sabe, nas redes, fique à vontade. Está na Amazon, pode procurar na Amazon, não tem somente este livro, O Grito de uma Mulher Sábia, mas também tem outro para a mulher, que é Viva Acima da Mediocridade, que são as 5 filhas de Zelofeade, as 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés. É extraordinário esse livro também. E uma outra série sobre a série Legado. São 4 livros, onde no primeiro eu trato sobre Ezequiel 14:14, ainda que estivessem nela Noé,
Daniel e Jó. Aí eu faço duas perguntas. Porque Deus uniu em uma lista Noé, Daniel e Jó. E a segunda pergunta, por que ninguém da Bíblia Sagrada podia entrar nessa lista? Sendo que Enoque andou 300 anos com Deus e não podia entrar. Abraão, Deus disse, é meu amigo. E disse mais, olhai para Abraão. Olhar por quê? Porque ele é a referência. Não podia entrar. Quem vai deixar um amigo fora da lista? Não podia entrar Davi, o homem segundo o coração de Deus. Moisés, que falava face a face com Deus, não podia entrar. Então, neste livro eu elenco 8 lições, porque Deus uniu os 3 em uma lista e ninguém podia entrar. Vou dar um spoiler da primeira. A primeira lição é que todos os 3 passaram por uma destruição, mas não foram destruídos por ela. Noé pelo dilúvio, Daniel pela cova dos leões e Jó pela furunculose estafilocócica generalizada, os 42 sintomas acênicos da enfermidade que Jó tinha. Aí, esse é o primeiro. Aí o segundo da série é o legado de Noé específico, depois o legado de Daniel específico, e por último, o legado de Jó específico. Todos eles podem achar pela Amazon, ou se não, pelo meu contato do WhatsApp também. Muito bem. Pastor, muito obrigado pelo carinho de nos atender. O Pai do Céu te abençoe sempre e continue te inspirando para fazer a diferença também, né, na vida de tantas pessoas por meio da literatura. Um grande abraço. Amém. Ronaldo, obrigado pela oportunidade mais uma vez de ceder o espaço e a todos vocês aí, como os ouvintes também. Deus abençoe. Nós conversamos na tarde de hoje com o pastor Eliseu Vicente, ele que é conferencista, é escritor, tem vários livros, falou com a gente aqui no Fique por Dentro, trazendo aí como pano de fundo um pouco do livro Grito de uma Mulher Sábia e algumas lições preciosas que nós aprendemos nesse bom bate-papo. A você que acompanhou a nossa conversa, o nosso muito obrigado. Segue a programação da sua rádio Novo Tempo.